ao canal da Igreja Batista Chave de Davi no YouTube. Através dessa ferramenta, nós queremos compartilhar com você louvores, palavra, cultos, momentos tão especiais que nós temos recebido de Deus nesse tempo, como Igreja Batista Chave de Davi, há 84 anos, pregando o Evangelho de Jesus, anunciando a palavra de Deus aqui na nossa localidade. Estamos localizados em Santa Maria de Campos, interior do município de Campos de Goytacazes, e queremos que você seja abençoado, mas para isso você precisa se inscrever no nosso canal. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe, mande para os seus amigos, mande para quem você quer que seja abençoado, e com certeza nós queremos ser esse instrumento de Deus na sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Glória a Deus por esse domingo abençoado. Estamos juntos mais uma vez. Como estamos no mês do aniversário da igreja, hoje à noite já darei uma palavra sobre a bênção de ser a igreja em tempo de pandemia. Desafio de sermos igreja relevante, uma igreja vitoriosa, 84 anos de bênçãos, né? Próxima terça-feira, para tudo, cancela tudo, não tem nada funcionando, não tem shopping, não tem nada, fica ligadinho, bota uma roupa bonita, faz uma foto bonita, uma selfie bonita assistindo o culto. Teremos uma celebração online, pela primeira vez na nossa história, como igreja, agradecendo ao Senhor pelos 84 anos. E esse hino é um hino que a gente sempre cantou no aniversário da igreja, né? 456, nosso cantor cristão, que eu quero cantar nessa manhã. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nessa igreja de Jesus, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela terna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sei então instrumento de salvar o pecador, pois até o fim do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Essa é a nossa missão como igreja, né, de sermos aquela que vai espalhar, levar e anunciar essa luz do Senhor Jesus aonde quer que possamos estar fazendo a sua obra. Como sempre temos feito, nós temos recebido, e se você quiser compartilhar,
Se você está no Facebook, compartilhe na sua linha do tempo, mais uma vez a gente pede. Compartilhe o link também do YouTube. Se você está no YouTube, você pode, tem uma aba lá para você compartilhar no YouTube. Mandar para os seus amigos, parentes. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Você pode colocar um comentário, pedido de oração, né? Essa semana mesmo, a irmã Sabrina postou no grupo lá uma série de pessoas que estão passando do tratamento. Vou colocar o nome delas em oração também aqui. A Sabrina Lessa, Beatriz, Senhorita, a irmã Vanilda Fuli, temos orado, a irmã Isabela, a irmã Mariné, irmão Jessé, Kátia, Joângela, Adriana e Liliane. Irmão Alex, irmã Silvia, irmão Ernesto, Rubens, irmã Luzia Gil, irmão Arthur, Elma Ângela, seu Júlio, Eliane Andrade, a prima da irmã Rosa, que já teve notícias melhores, graças a Deus, lá no Rio, a Dayana, Maria Moura, Rogenaldo, Suelen Santos, Vânia, a mãe do pastor Fernandinho também está melhor, pude falar com ele essa semana, mandou notícias boas, vamos continuar orando por ela, assim como também a recuperação, todos os 2 casos que estavam internados com Covid, o irmão Nessi, pai do pastor Rony também, e também a mãe do Lucileia, né, a sogra do Nilton, precisa das nossas orações. Vamos mais uma vez nessa manhã de domingo, nos ajoelhar e clamarmos ao Senhor. Pai maravilhoso, nós clamamos porque cremos num Deus que milagres faz e que cumpre promessas. Nós cremos no poder da oração. Temos assumido com o Senhor e com cada família, com cada irmão, com cada visitante online, o compromisso de clamar e de orar por cada pedido de oração. Nós cremos, nós intercedemos e nós pedimos, Pai, pelo milagre do Senhor. O Senhor é o Deus que cuida de nós, o Senhor é o Deus que ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor e vem em socorro a cada um de nós. Venha, Pai, trazer a Tua graça, o Teu favor, a Tua bondade, nos sustentar, nos fortalecer, nos abençoar com Tua misericórdia a cada dia. Seja visitando cada uma dessas pessoas, cada tratamento, cada um que está internado no hospital, os que estão na UTI. Pedimos o Teu milagre, a Tua cura, o sobrenatural do Senhor, alcançando a vida de cada uma dessas pessoas. As famílias que estão lutando com elas, Senhor, esteja cuidando delas, ajudando elas, tendo misericórdia delas, Pai. Colocamos cada pedido, colocamos cada súplica no Teu altar, crendo no Teu milagre, crendo na Tua mão poderosa agindo e abençoando a vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Então, sequência a nossa EBD, nós estamos estudando a Bíblia toda em um ano, né, a nossa revista. Domingo passado estudamos o livro do profeta Isaías e hoje estaremos trabalhando Jeremias e Lamentações. 2 versículos importantes, inclusive o primeiro versículo que está aqui, Jeremias 29, foi a primeira mensagem que eu preguei na época do domingo da pandemia, né? Assim que nós ficamos sem poder usar o templo, né? E tivemos que passar a fazer os cultos online, a primeira mensagem que Deus colocou no meu coração: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Jeremias 29, de 10 em diante. Versículo 7, procurai a paz da cidade, para onde vos fizer transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Temos que orar pela cidade de Campos, que não tem prefeito, que não tem câmara, que está, né, vivendo essa pandemia administrativa, pandemia de decisões erradas, pandemia de tantas coisas, irmãos. Temos que orar pedindo a misericórdia, a graça de Deus sobre a nossa cidade, sobre as autoridades. Está aqui a orientação da palavra de Deus em Jeremias,
capítulo 29, versículo 7. Título da lição: Deus transforma males em bênçãos. Jeremias, o profeta, anuncia uma nova aliança. O nome Jeremias significa aquele que Jeová designa, parte de uma nomeação da parte de Deus. Com certeza o profeta não poderia ser realizado seu ministério com fidelidade. Pertencia à linhagem sacerdotal, residiu na cidade sacerdotal de Anatote. Aparentemente era homem de alguma riqueza, porque foi capaz de comprar alguma propriedade, até mesmo de contratar um escriba particular. Recebeu a chamada para o ministério quando ainda era uma criança. Capítulo 1, eu sempre gosto de falar muito dos aniversários. Desde o ventre eu te escolhi e nomeei profeta às nações. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4 a 6. Isso aconteceu em 627 a.C. Sua carreira profética teve início no 13º ano de Josias, a cerca de 627 e 26 a.C. Continuou até o exílio de Judá. Os capítulos 39 a 44 indicam que Jeremias continuou seu ministério mesmo depois da queda de Jerusalém. Foi forçado a acompanhar um grupo de exilados para o Egito. É também chamado Jeremias do profeta chorão. Por isso que nós vamos inclusive ler daqui a pouco Lamentações, de Jeremias. Ele exerceu seu ministério profético durante os últimos 40 anos da história de Judá, período que abrange desde o 13º ano de Josias até próximo tempo da destruição de Jerusalém. Menciona os reis em cujo reino serviu, os últimos líderes daquele que for próspero reino de Judá. Josias foi um rei piedoso e temente a Deus, morreu em 608 a.C. Foi durante seu reinado que a lei foi encontrada e o culto do templo foi restaurado. Joás foi o rei seguinte, mas seu reinado durou apenas 3 meses, e por essa razão Jeremias não o menciona. Joaquim foi quem reinou a seguir. Foi um rei ímpio e fez tudo para perseguir Jeremias. Foi ele quem queimou o pergaminho que continha as profecias de Jeremias, conforme narrado em Jeremias 36. Joaquim reinou a seguir, mas ele também reinou apenas 3 meses antes de ser levado cativo para a Babilônia. O último rei foi Zedequias, governou durante o período de ruína da nação e da ruptura da cidade de Jerusalém. Assim o profeta Jeremias viveu para ver a sua amada nação cair no pecado, entrar em guerra e receber o juízo da parte de Deus. Contudo, Jeremias permaneceu fiel, pregando a palavra de Deus em meio a todas essas experiências. Quando Jeremias começou seu ministério profético, a nação da Síria estava na liderança do mundo. O Egito e a Babilônia estavam rapidamente ganhando importância. Em 607, os babilônios conquistaram Nínive, destruíram o poder da Síria. Então a Babilônia voltou-se para conquistar Judá, e os políticos de Judá aconselharam o rei a pedir ajuda ao Egito. Jeremias sempre se opôs a essa aliança com o Egito. Ele sabia que a única esperança para Judá estava no Senhor, mas seus pecados eram tantos que a nação perdera a bênção de Deus. A Babilônia finalmente conquistou Judá, a cidade de Jerusalém, e Jeremias teve a morte da cidade santa como pano de fundo para escrever o livro de Lamentações, Então, quando Jerusalém, a cidade santa, é tomada, Jeremias vai usar esse momento, para falar, traduzir em letras e palavras o livro de Lamentações, que também é da sua autoria. A mensagem central de Jeremias não foi fácil, porque tinha que anunciar a morte de sua nação. A primeira parte do seu livro registra vários de seus sermões pregados em Jerusalém. Nesses sermões denuncia o povo, os sacerdotes, os príncipes pelos seus pecados, especialmente o pecado da idolatria. No capítulo 25 anuncia que a nação será levada cativa por um período de 70 anos, mas depois voltará para ser reconstruída. No capítulo 31 ele faz a profecia sobre uma nova aliança entre Jeová e seu povo, não mais uma aliança de leis e obras escritas em pedras, mas uma aliança de amor e de fé escrita no coração das pessoas. Nos últimos capítulos, Jeremias fala a respeito das nações gentílicas ao redor de Judá e fala dos planos de Deus para elas. Aqui no capítulo 31, acompanha comigo aí, você está com a sua Bíblia aberta aí. Naquele tempo, diz o Senhor, 31:1, serei o Deus de todas as gerações de Israel e elas serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto, e é Israel mesmo quando o fiz descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade atraí. Ainda te edificarei, serás edificado, ó filho de Israel, ainda serás adornado com os teus adubos, sairá com os coros que dançam. Versículo 13,
a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. Já usamos isso aqui em ministrações para coreografia, né? Acho que até fiz uma camisa uma vez com esse versículo, né? Jeremias 31, 13. Então a virgem se alegrará da dança, e também os jovens, e tem, até na chave de Davi tem velhinho que dança. Dalila é uma das velhinhas que já fez coreografia aqui na frente, né? Eu me lembro daquela coreografia, ela com a sombrinha, abria a sombrinha, fechava a sombrinha, rodava para lá, rodava para cá. Então nós percebemos aqui que Jeremias está lembrando que o tempo era difícil, o tempo era de exílio, o tempo era de dificuldade, mas que Deus ia trazer a restauração, e um dia também a virgem, os jovens e os velhos dançariam, celebrariam ao nome do Senhor, que tornaria o pranto em alegria, transformarei em regozijo a sua tristeza. Versículo 13 fala sobre o trigo, o vinho e o azeite, força, alegria e unção. Texto maravilhoso, né, que Jeremias... Um dos textos que eu mais falo aqui na igreja de Jeremias é Jeremias 33, 3, irmãos. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Deus é Deus de coisas grandes, Deus é Deus de coisas concretas e firmes, sólidas. Não é pipa voada, não é maluquice, é coisas firmes. Base, doutrina, princípio, palavra. Isso é característica daqueles que seguem a Deus. E coisas que eu não sei, que eu chamo de surprise, né? São as surpresas que Deus tem para mim ali na frente, né? O que virá, uma pergunta agora, o que virá depois da pandemia? I don't know, não sei, mas eu sei que tem coisa boa de Deus, eu sei que tem surpresa de Deus nos aguardando, né? Clama a mim, diz o Senhor. Jeremias 33, versículo 3. Então, nos últimos capítulos, Jeremias fala a respeito das nações gentílicas, fala da nação que deu as costas para o Senhor, e seguindo falsos profetas, né? Outras vezes ele usa a palavra arrepende, mas a nação não se arrependeu. Lemos que Jeremias chorou de tanto sentir o peso do pecado da nação, né? Capítulo 9, versículo 1, vamos lá comigo. Volta aí algumas folhas da sua Bíblia. Jeremias 9, 1. Porventura, Deus, a minha cabeça tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Então, em virtude dele ter profetizado sobre o cativeiro da nação e os reis a se converterem, a se render à Babilônia, Jeremias foi considerado traidor e foi perseguido pelo seu próprio povo. Não há profeta no Antigo Testamento que teve de enfrentar tanta oposição dos falsos profetas mais do que Jeremias. Se Judá tivesse se arrependido e se voltado para Deus, o Senhor os teria livrado da Babilônia. Pelo fato de ter persistido em seus pecados, a nação teve de ser punida, mas Deus prometeu restaurar o povo por causa do seu nome. Jeremias usou diversas ilustrações dramáticas. Ele gostava de teatro, né? Então ele usa isso. Eu vou citar aqui, né, irmãos? Capítulo 2, ele fala de fontes e cisternas. Depois ele fala de remédios, no capítulo 8, 22. Um produto estragado, capítulo 13, um cinto, por exemplo. No capítulo 18, vaso de barro, né? Aquele vaso, aquela história, o vaso que quebra, cai no chão, rola. Porventura não faria de novo com vocês, ó casa de Israel. E o oleiro, né, ele vai até a casa do oleiro, e o oleiro não joga fora aquele vaso, e aquele barro quebrado vai ser misturado de novo, vai ser moldado de novo. Ele usa o exemplo do oleiro trabalhando para trazer uma mensagem. E o último, no capítulo 51, jogar o livro no rio Eufrates, né?
São recursos didáticos que o profeta usou para trazer a sua mensagem. Jeremias fala que precisamos parar e refletir sobre o que Deus quer nos ensinar diante dos problemas que enfrentamos. Tempo de pandemia é tempo de ouvir a voz de Deus e aprender o que Deus quer falar conosco nesse tempo. Assim como Isaías, eu falei aqui na semana passada, que Isaías apontava para Jesus, Isaías falou, é o profeta messiânico, também Jeremias fala, a semelhança entre Jeremias e Jesus Cristo. Ambos foram solteiros, ambos foram rejeitados em suas próprias cidades. Jeremias ministrou sua profecia sobre a sombra ameaçadora de Babilônia, Jesus sobre a sombra do Império Romano. Ambos foram considerados como traidores pelo seu próprio povo. Jeremias enfrentou a oposição sistemática dos falsos profetas. Jesus enfrentou a oposição dos escribas e fariseus, os falsos líderes da época que ele viveu. Os dois choraram sobre a cidade de Jerusalém, Jesus e Jeremias. Importante isso, pontos em comum entre Jesus e Jeremias, e ambos fizeram predições sobre a sua ruína. Jeremias juntou com alguns discípulos ao seu redor. Jesus reuniu 12 homens seguidores. Ambos foram acusados falsamente de sofrerem perseguição. Tanto Jesus como Jeremias deram ênfase a uma religião do coração, em contraposição com uma religião de ritos e cerimônias externas. Foi Jeremias 7:11 que Jesus citou quando purificou o templo e falou aos sacerdotes que eles tinham transformado de covil de salteadores. Ambos deram ênfase a uma nova aliança no coração. Jeremias 31, eu tenho que ler Jeremias 31 com os irmãos. Vamos lá para Jeremias 31, por favor. Eis que vem dias do Senhor que farei um concerto novo com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia que os tornei pela mão para tirar do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, nós vemos aqui que tanto Jesus como Jeremias pregavam uma fé de um coração inteiro e genuíno, e não apenas práticas religiosas, que os falsos profetas aqui perseguiram Jeremias, e lá na época de Jesus, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, que o perseguiram por causa disso. Então a pregação de ambos usou ilustrações, já falei aqui, de Jeremias, Jesus também. Ambos demonstraram um coração terno e compassivo que chocava com a impiedade de uma nação que deveria obedecer as palavras de Deus. Por fim, parece que ambos tiveram problemas em suas vidas e ministérios, porém Deus os honrou, fazendo que o seu trabalho desse resultado. Conteúdo resumido, primeiro ponto, vocação e comissionamento de Jeremias, capítulo 1. Jeremias sabia que enfrentaria muita oposição por causa da mensagem que recebera para proclamar, mas foi consolado pela garantia de que Deus estaria sempre presente com ele. Ele sabia antes de começar a anunciar que ia sofrer oposição, mas ele sabia que Deus estaria com ele. Segundo tópico é a queda de Judá, e terceiro, mensagem de julgamento e restauração. Quarto, um epílogo histórico, a partir do capítulo 52. Mensagem de Jeremias para hoje: Deus não nos abandona jamais. Podemos ter certeza que mesmo em meio às dificuldades, Deus não nos abandona. Precisamos parar e refletir sobre o que Deus quer nos ensinar em meio a problemas que enfrentamos. Segunda coisa, Deus que chama é o Deus que capacita para a missão. Note isso. Deus te chamou para fazer alguma coisa, Deus te mandou fazer alguma coisa. Se Ele te chamou, fica tranquilo, Ele vai te capacitar para você enfrentar essa missão e superar as dificuldades da missão. Amém? Eu não fui treinado no seminário de coronavírus, eu não aprendi no seminário teológico Batista Fluminense de ser pastor num tempo de pandemia. Como fazer? Ajoelhar todo dia e falar: Senhor, me diz o que eu tenho que fazer, Senhor, me dê sabedoria, me dê graça, mostra a tua vontade, me capacita numa hora que eu mesmo não sei o que fazer. O Deus que chama é o Deus que capacita. Estamos vencendo esse tempo. Se Deus quiser, irmãos, se tudo confirmar,
já saiu o decreto do governador, agora na última sexta-feira, previsão que o prefeito homologue na segunda-feira. No outro domingo, dia 14, nós estaremos voltando aos cultos presenciais com restrição, 30% apenas dos membros, toda a separação, toda a questão de álcool gel, enfim. Vamos estar informando os irmãos se o retorno será no próximo domingo, se Deus quiser e tudo se confirmar. Terceira aplicação para hoje: a presença de Deus na história induz esperança na experiência humana. Lamentações de Jeremias, o outro livro que nós propomos para estudar hoje. Lamentações 3, torne trazer isso à mente, portanto tem esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba e as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Eu gosto muito desse versículo, sempre às vezes quando eu estou saindo para o meu dia ou vou orar com alguém de manhã, eu me lembro de Lamentações 3, que fala sobre isso. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós e elas são a causa de não sermos consumidas. Lamentações 3, 22 e 23, Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. O Senhor não nos rejeitará para sempre. Ainda que com entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Eu li agora o versículo 29, 30, 31 e 32 de Lamentações, capítulo 3. Embora o livro não identifique, mas a autoria do livro de Lamentações é de Jeremias. Ele foi testemunho ocular da queda de Jerusalém e demonstrou profunda emoção com suas orações ao Senhor por causa deste fato. O livro foi descrito sobre a destruição de Jerusalém em 586 a.C. e a reconstrução do templo 70 anos depois. O autor lamenta a queda de Jerusalém e reconhece que a calamidade desse fato foi algo merecido. Apela para que Deus restaure o seu favor com a nação de Israel. Este é um livro de lamento, de choro, que provém de uma tristeza e decepção profunda no coração. De acordo com Roman Bible Handbook, o título foi derivado da primeira expressão do livro encontrada na Bíblia hebraica. Como. A Septuaginta tem Trenoi, ou Lamentos, como título. As versões da Bíblia em português sempre seguem a tradição na Vulgata do título Lamentações de Jeremias, atribuindo assim a autoria do livro. Propósito da teologia de Lamentações. O autor reconhece claramente a verdade que foi anunciada pelos profetas pré-exílicos, o pecado de Judá, que levou a nação à sua queda, destruição e trágica de Jerusalém e do templo. Entretanto, em meio a toda essa calamidade, o profeta reconhece a fidelidade e compaixão do Senhor e apelou a esses atributos divinos. Ele esperava pelo dia em quando Deus iria restaurar o seu favor para com Judá, vingando, punindo as nações que haviam atormentado. Fica evidente que Deus é justo e castiga os pecados do povo. Ele também é imparcial, pois trata cada um segundo o seu pecado. Deus é fiel, ainda que o povo tenha se mostrado infiel. Deus é compassivo e misericordioso, por isso o garante a esperança e futuro para todo aquele que se arrepende. Ou seja, a destruição de Jerusalém foi consequência do pecado de Israel, da desobediência do povo, de viverem contrário a tudo aquilo que Deus estabeleceu. Então, sim, Jerusalém foi destruída, sim, o templo foi destruído, sim, o exílio veio, sim, mas nós aprendemos em Lamentações que esse Deus é compassivo e misericordioso, que vem com sua graça e misericórdia e restaura o seu povo.
Conteúdo resumido de Lamentações, a aflição de Jerusalém, capítulo 1, juízo de Deus, capítulo 2, a confiança em meio ao desastre, capítulo 3, a queda no capítulo 4, o apelo para que Deus restaure a nação no capítulo 5, depois de pedir para que Deus olhe para a desgraça do seu povo, Jeremias clama pela sua misericórdia. Ele ora reconhecendo o pecado do povo e clama para que Deus restaure a sorte da nação. O profeta está possuído da firme convicção de que a rejeição de Deus não é definitiva. Vou ler o finalzinho. Tu, Senhor, permanece eternamente. Lamentações 5:19. E o teu trono de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como os antes. Por que nos rejeitaria totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Versículo 1 diz: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. Órfãos sem pai, mãe viúva, águas por dinheiro, bebemos por preço, vem a nossa lenha, enfim. Jeremias clama ao Senhor que se lembre da aflição do seu povo e tenha misericórdia. Mensagem de Lamentações para hoje: não há lugar melhor do que o lar. Não pode ser notado, isso pode ser notado especialmente quando se passa pela experiência do distanciamento do exílio. A trilha da esperança tem pavimentação especial. Essa pavimentação é feita de questionamento, honestidade e louvor. E a terceira e última coisa, a fé se desenvolve no meio das crises. É nesse momento que o povo de Deus se vê forçado a colocar os problemas diante do Senhor. Num tempo de pandemia, de coronavírus, de tudo que estamos enfrentando, muito bom a gente estudar Lamentações de Jeremias, estudar Jeremias e aprender que em meio à crise, a fé se desenvolve. Em meio às provações, nós somos provados. E é quando somos provados que a Bíblia diz que Deus nos aprova. Então, a luta que estamos enfrentando, esse tempo difícil, tempo de crise, tempo de pandemia, não é para Deus nos reprovar. Pelo contrário, é um Deus, um Pai que nos ama, está nos fazendo passar pela prova, está nos fazendo passar pelas lutas, dificuldades, para provar a nossa fé, para sairmos ali na frente muito mais fortalecidos. Eu creio que Deus está passando a peneira no seu povo. Deus está separando os fiéis. E são os fiéis que vão subir, querido. São os fiéis que serão aqueles que vão estar desfrutando da alegria de viver uma eternidade com o Senhor. Que você seja encontrado fiel, em nome de Jesus, nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, obrigado por cada irmão, cada irmã que ficou até o final desse estudo, que acompanhou esse momento de meditação na Tua Palavra, de aprendermos mais na Tua Palavra, e ao olharmos para Lamentações de Jeremias, aqui aprendemos que a fé é verdadeiramente provada na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora da provação, na hora que tudo estava difícil, Israel estava vivendo no exílio, Israel passando por dificuldade, Jeremias sendo perseguido, provações, é nessa hora que Jeremias pode escrever: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Assim vamos caminhar, vencendo pela fé as crises, vencendo a pandemia, confiando no Teu poder, fortalecido pelo Senhor, vencendo as lutas no poder do Senhor Jesus. Eu oro e clamo por cada pessoa que está nos acompanhando online agora, seja abençoado pelo Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um domingo abençoado em família, Deus te abençoe. 7h voltamos ao nosso culto da noite, agradecendo a Deus pela bênção de sermos igreja em tempo de pandemia. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.